e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, segundo o domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia, nós estamos celebrando essa liturgia. E amanhã, a Igreja Universal é do reino de Deus, eu digo cedo, porque católico quer dizer universal, é isso que eles poderiam da gente, né? Então, catolicidade, universalidade. Então, a nossa Igreja Católica Universal estará canonizando 2 novos santos para a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, 2 grandes papas, Ângelo Roncalli, João 23, e Carol Wojtyla, do Papa João Paulo II. É uma graça para nós. Eu, por exemplo, fui ordenado no pontificado do Papa João Paulo II, em 94. Foi o 3º Papa que o maior tempo ficou no pontificado. Então, uma bênção para nós ganharmos mais 2 novos santos, uma vez que já nesse mês de abril, né? Nós ganhamos agora um novo santo, que eu, até então, Beato José de Anchieta, agora o São José de Anchieta. Justamente no tempo pascal, né? Agora esses 2 novos santos da Igreja. E na Páscoa, minha gente, tudo se renova. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. E como nós acabamos de cantar, justamente esse versículo retirado do Salmo do domingo da Páscoa: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Como Deus é bom para conosco. É só a gente ver com muita clareza hoje nas leituras. Vamos pegar o nosso folheto, uma vez que nós temos o folheto em mãos, né? Muitas comunidades nesse Brasil não têm o folheto, e nós temos, então nós podemos seguir aí na primeira leitura, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Uma vez que Jesus havia ressuscitado, ascendido aos céus, pelo dogma da ascensão, os apóstolos continuam a missão do Mestre. A missão de levar a palavra de Deus, de pregar em nome de Jesus Cristo. E uma coisa interessante nessa primeira leitura que nós acabamos de ouvir é que, naquele tempo, os cristãos, né, eles viviam em comum, dividiam os seus bens, diz aqui, né, eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão, nas orações, e, enfim, olha que beleza, vendiam suas propriedades, seus bens, todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Ontem eu queria ver no Globo Repórter, né, aquela reportagem das pessoas que estão ganhando a vida, estão lutando, pessoas também voluntárias. E hoje pela manhã, na casa paroquial da nossa igreja São José, tem a Sky, eu liguei no Globo News, sempre tem essa reprise, né? E pela manhã eu vi uma senhora, né, dentro de várias reportagens ali, uma senhora lá em Pernambuco que faz o bem. Todos nós, graças a Deus, fazemos o bem. Interessante que ela sempre promovendo a inclusão social, e pessoas catadoras de lixo, fez que cada catador de lixo ali daquela cidade está recebendo hoje quase R$2.000. E está construindo uma igreja, diz a igreja de Nossa Senhora de todos, né? De todos, olha que beleza. Porque é isso, minha gente. Claro, todos nós conhecemos um caso, uma história, até mesmo a gente que faz o bem, não precisa ninguém ficar sabendo, mas quando nós fazemos o bem no sentido social, é claro que isso ajuda também a promover o bem. Porque eu sempre digo, né, na igreja, muitas vezes a gente precisa do ser humano, da pessoa ajudar a igreja, porque nós, graças a Deus, quem sabe já ajudamos, mas eu quero que você ajude. Quantas vezes eu disse isso? Não,
mas quando eu tiver, quando eu vou construir, não. Eu quero que, porque o fulano já ajuda, eu quero que você, a sua ajuda. Então, que não seja uma quimera utopia que nós acabamos de ouvir aqui, mas que nós possamos. Claro que para os cristãos lá na igreja primitiva isso não foi uma utopia, mas que não seja essa utopia da gente querer fazer o bem, de sempre ajudar uns aos outros. E um grande exemplo que nós temos na nossa igreja é Nossa Senhora. Maria sempre pobre, mas sempre ela tinha algo para oferecer às pessoas. Então, que beleza a primeira leitura que nós acabamos de ouvir. A segunda leitura, muito rica para nós, da carta de São Pedro, é uma oração, é uma catequese, né? Olha, bendito seja Deus Pai, bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus ressuscitou, porque também por causa do seu Pai, Deus, né? E Jesus, se é só a gente pegar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, nós vamos ver que quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, ninguém vai ao Pai senão por mim. Que nós também possamos ter esse espírito de oração, de sintonia com Deus Pai. Tudo que a gente for fazer na nossa vida, que a gente coloque Deus em primeiro lugar, porque no contrário as coisas não caminham. Pode até caminhar, mas a pessoa se esvazia completamente. E aí São Pedro continua, graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. Jesus, nós estamos celebrando a Páscoa de Jesus, Páscoa, vida nova, né? Temos aqui essa ilustração bonita. Jesus, quando ele morreu, ele não morreu só para os simpatizantes do cristianismo, não, ele morreu para todos. Lá no Oriente já havia algumas igrejas milenaristas, né? Então ele morreu para todos, porque a salvação é algo coletivo. Jesus morre para todos nós. Nesse sentido de salvação, nós também queremos celebrar sempre esse Jesus vivo, ressuscitado. Então, no Evangelho de hoje, já é bem conhecido de nós, por 2 vezes, diz aqui que ao anoitecer daquele primeiro dia, ou seja, à noite, os discípulos estavam no primeiro dia da Páscoa, da ressurreição, por meio dos judeus, estavam fechados, trancafiados, e no momento que Jesus se apresenta, eles se alegram. Assim também a nossa vida. Quando a gente está fechado em si mesmo, não quer, muitas vezes, ter esse espírito de sociabilização, a gente se torna uma pessoa doente. É o problema de nós. É importante a gente participar em comunidade, viver em comunidade. Por isso que Tomé não foi capaz de reconhecer Jesus, mesmo não estando lá. Não, nós vimos, é o Senhor, é o Mestre, Ele esteve aqui conosco. E Tomé o que diz? Não, nada disso. Se eu não puser aqui, a mão nos seus estigmas, nos seus sinais, não acreditarei. 8 dias depois, Jesus se apresenta, e pela terceira vez, Ele deseja a paz. A paz, minha gente, é um dos dons messiânicos, podemos dizer, a paz juntamente com o Espírito Santo, de um prenúncio que vai acontecer em Pentecostes, são os dons pascais. Os dons pascais, olha que beleza. Dons pascais, a paz, o Espírito Santo, o perdão, que nós devemos sempre celebrar, porque não começando na nossa própria casa, na nossa família. E 8 dias depois, então, Jesus se apresenta e Jesus deseja a paz, porque Ele é a paz, e nós também queremos promover essa paz, porque não começando na nossa própria casa, na nossa família. E aí Jesus diz a André, põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, que já no finalzinho, não sejas incrédulo, mas fiel. Então foi preciso ver para crer. Muitas vezes nós somos Tomés, A gente precisa ver para crer. A gente não tem aquela fé inabalável no Deus da vida. E naquele momento, então, Tomé
faz uma belíssima profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Que nós hoje sempre possamos professar a nossa fé em o Deus da vida. De fato, Ele é o nosso Deus, Ele é o Kyrios, Ele é o Adonai, Ele é o nosso Senhor. E Jesus então diz, e elogia cada um de nós que estamos vivendo nesse século 21, 2014, né? Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Nós cremos e acreditamos na força da ressurreição do nosso Deus. Por isso que estamos aqui. São Paulo vai dizer, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, vã é a nossa fé. Mas não, Ele ressuscitou. Não é uma mentira. Tudo aquilo que Jesus havia prometido aconteceu. Por isso que estamos aqui radiantes, celebrando a Páscoa. Que a ressurreição do nosso Deus possa continuar também nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas comunidades. Que nós possamos ser, hoje e sempre, arautos da Boa Nova, né? Promotores da paz, discípulos e missionários do Senhor da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.